Graça e paz, amados. Mais uma vez aparecemos aqui para deixar uma palavra de Deus para as nossas vidas, uma palavra que venha nos edificar, que venha nos ajudar a andar melhor. Estamos no mês onde comemoramos o advento de Cristo, O último mês do ano, nós comemoramos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 25 de dezembro é comemorado o nascimento do nosso Senhor Jesus. E eu quero deixar uma coisa aqui para você. Não importa se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, se ele nasceu em março, abril, os meses mais próximos, segundo a teologia. Não importa o dia que Jesus nasceu. O que importa é que ele veio. O que importa é que a essência do amor se manifestou, encarnou, andou no meio de nós. Isso é o que importa. Jesus pode nascer na tua vida hoje, amanhã, em junho. O que importa é que ele venha a nascer. O que importa é que a ideologia, a ideia dele de amor, ela se manifeste, cresça em cada coração. Não é uma religião, é uma ideia, é um pensamento, é um comportamento, é uma conduta. Isso é o que verdadeiramente importa. Não adianta, de certa forma, estar de paletó, gravata, nessa ou naquela igreja. O que importa é que a gente pratique o amor, que a gente ame as pessoas, que a gente se ame, que a gente sinta o desejo de fazer o bem. Isto é o que verdadeiramente importa. E nesse mês, eu estou falando muito a respeito de amor, de manifestar o amor. Mas nesta noite, eu quero falar de outra coisa com você. Eu quero falar de ideologia. Eu quero falar de escolhas. Desde que se começou, desde que se iniciou o povo de Deus, desde que houve uma escolha, que Deus separou um homem, separou Abraão para dele fazer uma grande nação. A partir daí também surgiram vários impérios que lutaram contra o povo, que ofereceram bens e que o povo também quis os bens daqueles impérios, E se misturou. Esses impérios foram usados não só para manifestar a glória de Deus, mas também foram usados para punir o povo de Deus. Todos os grandes impérios, eles tiveram de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, uma relação direta para com a nação de Israel. Seja para edificação, seja para destruição, mas sempre tiveram essa relação. E tudo isso em função da lei de Deus dada a Moisés, chamamos a lei mosaica, como também para cumprimento de profecias, que aconteceram no decorrer de todo esse tempo. Eu quero fazer um pequeno apanhado disso para que a gente entenda
algumas coisas. O primeiro grande império estabelecido sobre a Terra, o Império Egípcio, o Egito, este foi o primeiro grande império, né? Quando Deus conduz Jacó e seus 12 filhos para aquele lugar, através de José, e ali o povo se transforma numa grande nação. Entram naquele lugar 72 pessoas, Jacó e seus filhos, esposas, as suas noras, netos, e sai dali mais de 6 milhões de judeus. Primeiro grande império do mundo e que escravizou o povo de Deus por um longo período. Escravidão esta que vem por causa de pecado. Nós começamos vendo José sendo perseguido pelos próprios irmãos, jogado no poço e depois vendido a escravo, como escravo, e foi parar lá no Egito, né, onde Deus usa também para que aquela nação cresça, para que o povo cresça. O segundo grande império mundial, o Império Assírio, né? Um império que também veio para punir o povo de Deus, executar aos judeus castigos estabelecidos na lei, né? E aí ele pune todo o reino do norte. Ali houve a primeira grande divisão do povo de Deus, e fica só as tribos do sul, Judá e Benjamim, as 10 tribos do norte são levadas cativas pelo Império Assírio, são espalhadas pelo mundo, e basicamente nós vemos aquelas 10 tribos acabarem, desaparecerem. Por quê? Eles pecaram contra Deus, eles foram contra a lei mosaica, eles preferiram ficar naquele mundo, preferiram, né, viver como aquele povo, e todo o reino do norte, também chamado de Israel ou Efraim, acaba sendo praticamente aniquilado pela Síria. Logo a seguir, vem mais um império, o Império Babilônico. E agora atinge também as tribos do sul, Judá e Benjamim, e levam todos cativos para a Babilônia. Mas note que em todos esses impérios é manifestada não só a ira de Deus sobre o pecado, mas também é manifestada o poder e a misericórdia de Deus sobre o seu povo, sempre dando livramento, sempre restaurando a nação de Israel. Olha que coisa interessante, o povo é punido porque pecou, mas Deus acaba libertando, abençoando todo o povo. É assim com nossos filhos. Nossos filhos erram, desobedecem, a gente põe de castigo, às vezes dá uma chinelada, mas depois vai lá, abraça, né, e os traz de volta, livra do castigo. É assim que nós fazemos, é assim que os pais fazem, e é assim que Deus faz conosco. O quarto império mundial, o Império Medo-Persa, né? Durante o ministério do profeta Daniel, ainda lá em Babilônia, o Império Medo-Persa, e assume, e também o povo continua cativo debaixo daquele império,
Temos o quinto Império Mundial, a Grécia, né? Após cumprir o tempo da Média e Pérsia, incumbido de destituir a Babilônia, né? O terceiro império da história, como também de libertarem, restabelecerem aos judeus, né, a nação de cada um, a fim de restaurarem o templo, a cidade, tudo. Vemos aqui que na Grécia é devolvido. Olha Deus agindo aí em favor do seu povo. O quarto império, então, acaba restituindo a Israel, o quinto império mundial, a Grécia, acaba restituindo a Israel o direito de reedificar a cidade. Eu quero dizer para você, querido, querida, independente dos teus erros, independente das tuas más escolhas, né? O livro de Ageu, no capítulo 1, a palavra de Deus diz nos versículos 5, no versículo 7, assim, olha onde os teus caminhos te levaram. Às vezes as pessoas reclamam, meu Deus, mas esquece de que ela foi com as próprias perninhas. Quis o pecado, quis o erro, quis desobedecer. Paga um preço. Né? Esse povo todo caminhou e foi perseguido e foi subjugado por causa dos seus erros. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, sempre dando mais uma oportunidade, dando mais uma chance. E aqui Deus dá mais uma chance. Né? Aí vamos lá para o sexto império, o Império Romano, né? Império duro, né? Roma é o Império Mundial do Ferro, pesado, executou juízo sobre o povo de Deus, mas ele foi destruído também. Deus acabou com o Império Romano. O povo judeu foi espalhado no Império Romano por toda a terra. Só voltou a se reunir no ano de 1948, através de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que deu o voto de Minerva na ONU, restituindo a Israel o direito às terras dele. E uma coisa interessante eu quero deixar aqui para todos nós, que uma terra seca, um deserto, em 60 anos se tornou uma das maiores nações do mundo. Quando Deus é contigo, querido, não tem quem possa te impedir, não tem quem possa te fazer parar. Israel errou, Jerusalém foi destruída no ano 70 pelo imperador romano Tito, o povo foi espalhado por toda a terra. Logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, o brasileiro Oswaldo Aranha restitui, dá o voto de Minerva, como ficou conhecido, a Israel o direito às suas terras. E eles voltam para lá, e nesses últimos 60 anos, eles se tornam poderosos. E agora vem o sétimo império, o que nós estamos agora. O sétimo império agora é um império dividido. Não é mais um poder único, é um império dividido e ideológico. É um império físico dividido e um império ideológico de ambos os lados. De um lado, nós temos Estados Unidos e Inglaterra, que defendem uma democracia. Do outro lado, nós temos a Rússia, a ex-União Soviética, que juntou muitos países, e que defendem
o comunismo, né? O império, então, está dividido, né, sob a insígnia do ferro e do barro, né? Ou seja, capitalismo e comunismo. E é sobre isso que eu quero deixar essa mensagem para nós hoje, para que a gente pense. No mês em que comemoramos o advento de Cristo, mas também no mês que antecede um ano de eleições em nosso país. Há 20 anos, 21 anos, eu tinha parado sobre política. Falei que, como cristão, não falaria mais sobre política. Como pastor, sou terminantemente contra pastores se candidatarem a cargos políticos. Eu acho que já temos um ministério celestial, para estar levando a palavra de Deus a políticos, governadores, presidentes, a todas as autoridades. Como diria a garotada, cada um no seu quadrado, né? Então, eu entendo, Timóteo 4 diz que aquele que milita não se embaraça com as coisas desse mundo. Por outro lado, eu descobri que, como ministro do Evangelho de Deus, eu tenho que orientar as pessoas, dar um norte para elas, segundo a palavra de Deus. Eu não tenho achismos, eu não tenho pensamentos próprios. O que eu vejo, o que eu sinto, o que eu entendo, vai estar totalmente firmado, fundamentado na palavra de Deus. E é segundo essa palavra que eu quero, a partir de janeiro, um ano de... esse mês ainda vou falar muito sobre o amor de Deus, né? Mas a partir de janeiro eu quero estar ministrando algumas palavras que levem as pessoas a um entendimento mais claro, para que se posicionem, né, com mais firmeza, com mais certeza. Esse sétimo império, dividido entre comunismo, capitalismo, né, um império ideológico, as diferenças são gritantes e eles totalmente antagônicos um ao outro, em nada se assemelham, em nada concordam, né? São extremamente opostos entre si, né? Não se misturam. Só por mente humana, mas não se misturam. Não tem jeito. Porque nós vemos, de um lado, uma parte do império, onde lideram Estados Unidos e Inglaterra, expressam um capitalismo, mas também expressam uma democracia, uma liberdade de expressão religiosa, sexual, ideológica, tudo. E vemos, de um outro lado, o Império Comunista liderado pela Rússia, um império que defende todo tipo de comportamento que é totalmente contrário aos princípios de Deus. Atente para o que eu estou falando. Não estou falando que totalmente contrário a uma religião. Estou dizendo que o socialismo comunista... Socialismo nada mais é do que um comunismo disfarçado. Mudaram o nome porque havia ficado muito desgastado na época da Guerra Fria. Então, esse socialismo que defende, que ensina
que conduz à destruição da família, ao afastamento do povo da presença de Deus. Eu quero que você pense, pastora, não está tomando uma posição política. Sim, estou tomando uma posição política, eu tenho uma posição política. Eu não sou um político de carreira, né? Eu não defendo um candidato A, B ou C, mas eu defendo, sim, uma ideologia política onde Deus seja o Senhor da nação, como está escrito em Provérbios. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Isso eu vou defender. E com todas as minhas forças, eu vou falar sobre esse assunto. Eu quero que você entenda, para que a gente volte a ter natais em família, para a gente volte a ter a nossa família como Deus. Eu não vou usar o termo família tradicional, não. Eu vou usar o termo a nossa família como Deus instituiu ela. Eu venho de uma geração, há poucos dias atrás, eu reencontrei uma turma que faz parte da minha vida, né? Uma turma da adolescência, onde o nosso caráter foi forjado, né? Onde a nossa personalidade foi forjada. Toda linda. Eu estou apaixonado de ter encontrado. E no meio dessa turma, uma pastora, amiga de infância também, a pastora Leila, ela falou, Cipra, nós somos os remanescentes de uma geração. Sim, somos os remanescentes de uma geração que brincava na rua até tarde da noite, corria com os gritos da mãe, do pai. Essa geração, ela sumiu. Essa geração quase porque ainda não terminou, mas quase desapareceu. E por quê? Por causa de uma nova ideologia de vida que apareceu. Na nossa época, o pegar uma caneca de açúcar com um vizinho era uma coisa mais normal do mundo. O vizinho acabou meu açúcar, me traz uma caneca. Tinha um pouquinho de leite, tinha um pouquinho de farinha. Isso eram coisas normais. Hoje é o maior mico do mundo. Olha que coisa terrível. Hoje o maior mico do mundo é você pedir um favor a alguém. O que é isso? Uma ideologia que foi implantada na cabeça, na nossa cabeça, em que não podemos depender do outro. Como? Se o princípio do amor é amar a si e ao próximo, é estarmos juntos em comunhão. Mas isso foi tirado. Moramos hoje, nós que moramos em cidade grande, eu fui criado dentro de Rio, de São Paulo, moramos em cubículos, empilhados um em cima do outro, que chamamos de apartamento, e não conhecemos o nosso vizinho que mora ao nosso lado, 10 anos, não conhecemos, damos um bom dia no hall do condomínio, mas é só uma expressão. Mandamos mensagens pelo Zap, pelo Facebook, e achamos que fizemos alguma coisa. Oh, meu querido, não é assim. Isso não é vida. Isso é sobreviver. Eu costumo dizer que para sobreviver, coloca aí, aspas, para sobreviver,
Eu não preciso de ninguém. Agora, tira aspas, para viver, eu preciso de você. Eu preciso do meu amigo. Eu preciso do meu próximo. Sabe quem é? É aquele que está do meu lado. Eu preciso dos meus amigos, aqueles que se doam por mim. A Bíblia fala que tem amigo que é melhor do que um irmão. Eu preciso dele. Mas tudo isso está debaixo de uma escolha que eu vou fazer. Em quem eu vou votar? Não vou defender candidato aqui, não. Eu quero que você entenda a parte da ideia, da ideologia. O que é que vai ser embutido, o que vai ser inculcado na mente das pessoas por aqueles que assumirão o poder. O que vai ser? Nos últimos anos, vimos ser implantado uma mentalidade em que casamento não vale nada. Ah, não gostou, separa. Não é princípio de Deus. A única vez na Bíblia onde eu vejo Deus falar que odeia alguma coisa é no divórcio. Ele fala, eu odeio o divórcio. Mateus capítulo 19, Deus é contra o divórcio. 1 Coríntios 7 é contra o divórcio. Mas vivemos uma época, um sistema de governo que apoiou e facilitou tanto isso que hoje você desfaz um casamento em 2 dias em um cartório. Leva 60 para marcar, mas leva 48, 72 horas para desfazer. Isso é o quê? Uma ideologia implantada por um sistema de governo que as pessoas assimilaram. Vemos implantado no nosso meio que a pessoa escolhe o que quer. Ela não nasce mais homem ou mulher. Ela escolhe o que ela quer ser. Vemos crianças que não respeitam mais pais. Essa turma que eu falei que reencontrei agora, de um município aqui no Rio de Janeiro, eu dormia na casa dos meus amigos, mas respeitava o dono da casa como se fosse um pai e a mãe. Não só por medo ou porque estava na casa dele, não. Carinho, por amor, respeitava mesmo. Hoje, a adolescência não tem mais respeito. Os filhos nem bênção tomam mais aos pais. Você tem noção da importância que é um pai estender a mão sobre a cabeça do filho e falar assim, Deus te abençoe e te faça feliz? O que você acha melhor? Um Deus te abençoe e te faça feliz? Ou vai dormir, moleque? Pense nisso. Porque essas coisas, esses pequenos detalhes, eles vão ser implantados na mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, jovens, de acordo com a liderança de governo estabelecida por nós, porque nós somos um país democrático, nós escolhemos os nossos governantes. Então, o que eu quero deixar para você? Que antes, a eleição vai ser lá em outubro, se eu não me engano, né? Nós vamos ter aí 10 meses pela frente. Vamos curtir nosso Natal, vamos abraçar nossos amigos. Mas eu quero que você guarde na sua mente como foi o seu Natal passado, como estará sendo esse de agora
E como você quer o seu Natal no ano que vem? Como é que você quer que seja o seu Natal ano que vem? Você vai querer a tua família reunida? Você vai querer todos juntos, felizes, se abraçando? Ou cada um com a sua ideologia, sua liberdade de fazer o que quer no seu apartamento, na sua casa? No nome santo de Jesus, eu quero ministrar no seu coração. Vemos aqui 7 grandes impérios mundiais, estamos no 7º. E nesse 7º império não temos mais aquela luta física, temos uma luta mensal, ideológica. Está aqui. O que eu quero? O que eu pretendo para a minha vida? O que eu quero deixar para os meus filhos? Fato é que algumas coisas já estão determinadas. Esse mundo vai passar, Jesus vai voltar, mas até lá, no meio dessa confusão, no meio desse emaranhado de informações, o que eu quero viver? Qual a minha participação nisso? O que eu vou deixar? Tem uma palavra que está no Salmo 90, 12, uma oração feita por um dos homens mais sábios desse mundo, Moisés. Moisés, um homem judeu, né, um hebreu de nascimento, e que foi criado por Faraó. Foi lançado nas águas, a filha de Faraó pegou e foi criado em toda a ciência que existia da época. Aos 40 anos, Deus permite algumas coisas, acontecem na vida dele e ele vai para o deserto. E passa mais 40 anos aprendendo com Deus. Se torna um homem muito sábio. Volta do deserto para libertar o povo do primeiro grande império, o Império Egípcio. E leva mais 40 anos peregrinando pelo deserto, porque o povo, nós, teimosos como sempre, mesmo diante dos 10 grandes milagres feitos por Deus, ainda ansiavam voltar para o Egito. E este povo acaba perecendo no deserto. E Moisés faz uma oração. No Salmo 90, 12, Moisés ora a Deus e fala assim: ensina-me, Senhor, ensina-me a contar os meus dias de maneira que eu alcance coração sábio. Olha o que Moisés faz, que coisa linda. Com toda aquela experiência, com todo aquele acúmulo de conhecimento, poderíamos chamar hoje de uma biblioteca ambulante, mas ele pede a Deus que ele aprenda com o que ele viveu. Ensina-me a contar, não é contar 1, 2, 3, não. Ensina-me a entender tudo que aconteceu na minha vida, que eu aprenda para que, de posse desse conhecimento, eu me torne uma pessoa melhor, que eu edifique vidas, que eu seja útil, que eu ame. É isso que Moisés está dizendo. Me ensina, que eu aprenda com tudo que eu fiz, de bom e de ruim, para que eu não erre de novo. O ano que vem, querido, nós vamos ter a oportunidade de mais uma vez fazer uma escolha.
Qual é a escolha que você quer? O que você quer para os seus filhos? O que você quer para a sua velhice? O que você quer para a sua família, para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado? O que você quer para o seu país? Eu nasci em Pernambuco, vim para o Rio de Janeiro com 4, 5 anos e só voltei a Pernambuco em 2012, 14, não me recordo bem. Sou carioca de coração, um paulista apaixonado. Bota apelido depois não, vocês paulistas. E como diz a música, eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Eu vivi na maravilhosa. Eu vivi a praia, coisa mais linda que Deus deixou, as montanhas. Você vai para São Paulo, o litoral norte, o restinho de Serra do Mar que existe no Brasil é exuberante naquele lugar. Nós temos um interior maravilhoso, um país lindo por natureza, um país abençoado por Deus. É isso que eu quero deixar para a minha prole, é isso que eu quero deixar para esse país, um país bonito, mas isso depende da minha escolha, depende da sua escolha. Eu vou dizer para você com todas as letras, o comunismo é um império de Satanás. É, querido. Ah, pastor, não, querido, com todo carinho, com todo respeito à sua escolha, todos temos o direito de escolha. Eu jamais vou brigar com você pela sua escolha. Eu posso não concordar com ela, mas você tem todo o direito, e eu vou defender o teu direito de se manifestar e defender a sua ideia. Mas eu quero que você também me respeite e deixe eu manifestar a minha. Eu não estou dizendo aqui que aqueles que escolheram o comunismo são pessoas ruins. Eu estou dizendo que o comunismo é uma coisa ruim, é uma coisa do inferno, como nós falamos no linguajar cristão, e hoje com muita propriedade para dizer isso. Por quê? Porque depois de 30 anos, se eu não me engano, de queda, de término da União Rússia Soviética Socialista, se você vê todos os países que entraram, estão quebrados. Todos os países que viveram ou vivem essa ideologia estão quebrados. Muitas pessoas falam, mas o que é isso? A China é a primeira economia do mundo. Querida, a China tem 1,5 bilhão de habitantes. 300 milhões vivendo numa condição boa e 1,2 bilhão trabalhando para manter aquilo. É isso que você quer? Temos uma Cuba linda, uma Havana, uma cidade linda. Vai para a rua de trás dela e olha. Então, eu quero que você comece a... Nós temos tempo ainda. Nós temos aí 10 meses limpos, corridos, para você avaliar. Para que a gente possa ter no ano que vem um Natal melhor do que este vai ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pense nisso. Pode me chamar, conversar. Não vou discutir com você. Mas eu tenho alguns pontos de vista. Eu tenho algumas estatísticas. Eu tenho algumas informações
que considero altamente relevantes e podemos conversar a respeito disso. Principalmente, eu tenho um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. E é Ele que eu quero, acima de tudo, de todos, é Ele que eu quero manifestar a você. Se dê a chance, se dê a chance de ver mais um lado, de ouvir o outro lado. Sábio é ouvir e meditar. Pense nisso, pense nisso. Mas antes do Natal, estarei de volta trazendo também mais uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Eu quero te agradecer por esses minutos que esteve aqui comigo. Quero te pedir, leia, querido, leia a palavra de Deus. Ah, pastor, não entendo. Pode ligar para mim. Pode ligar, me chama aí no Messenger, pega o meu zap lá no Ministério Oração e Palavra. E alguma coisa a gente tem para oferecer. Vamos conversar. Eu te mostro dentro da palavra ensinamentos de Jesus que nos conduzem a uma vida melhor. As nossas escolhas fazem a diferença. Vamos meditar bem antes de tomar decisões, coisas. Amém? Deus te abençoe, te dê uma noite de descanso renovador e te levante para mais um dia de bênçãos e de vitórias em nome de Jesus. Paz seja contigo.